14, 15 e 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, nós teremos versos 13, 14, 15 e 16. E enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, quero agradecer a nossa missionária Elisama e ao nosso querido evangelista Anderson pelo convite que nos foi feito nessa noite. Para a gente é sempre um privilégio poder estar com essa congregação aqui, cada vez mais bonita, cada dia mais bonita, e que cremos, Deus a tornará ainda mais bela e formosa para a honra e para a glória do seu nome, pois é a Bíblia quem diz que Cristo ofereceu-se a si mesmo para apresentar a sua igreja ao Pai, irrepreensível, sem ruga e sem mácula. Passemos a leitura do texto, pois o tempo é breve, é bem exíguo, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com os amados irmãos desse culto de missões, tá? Diz assim o texto bíblico: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, o vosso Pai que está nos céus. Amados, tomemos o nosso assento em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, eu confesso a vocês que esse texto do Sermão do Monte, ele tem mexido extremamente comigo, ele tem tocado demasiado ao meu coração, e eu já não sei mais a quantas ministrações que nós estamos, e pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem falado conosco nesse sermão que vem a ser o Sermão do Monte. Nós estamos hoje num culto de missão, e a palavra missão significa dever, significa encargo, mistério, ou seja, alguma obrigação que nós automaticamente assumimos. E aqui eu tenho de me reportar ao Sermão do Monte, em primeiro lugar, porque Jesus saiu anunciando o Evangelho do Reino em todas as sinagogas da Galileia. E a mensagem que Jesus trouxe está em Mateus capítulo 4, verso 17. Uma mensagem bem simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus usa a expressão reino dos céus. Em Marcos e Lucas já vai aparecer reino de Deus, por causa do nome de Deus, visto que o Evangelho de Mateus é um evangelho destinado aos judeus, e os judeus não usam o nome de Deus assim, indiscriminadamente. Eles são muito reservados, tanto que no lugar de se falar Jeová ou Javé, quando se lia a Bíblia, eles falavam Adonai. Existe até uma oração deles, né? Baruch Rabá, Hashem Adonai, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Está no Salmo 118. Foi a palavra, foi inclusive o clamor que a multidão fez quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então eles são muito reservados quanto ao uso do nome de Deus. Então Mateus vai falar reino dos céus. Mas, em primeiro lugar, aonde existe um reino, existe um rei. E o rei é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está proclamando a vida do reino. Aonde existe um reino, existem características daquele reino. Existe uma forma de governar. E Jesus está dizendo, através da mensagem que ele está pregando, que o reino das trevas está sendo quebrado.
que a força das trevas estão sendo dissipadas, que a partir daquele momento está brilhando a luz. Cada milagre que Jesus fez, inclusive os sinais de expulsões de demônios, são demonstrações claras da proximidade do reino de Deus e da quebra do poder das trevas. Então, queridos, só que esse reino não tem somente benesses. O reino também possui súditos. Aonde é um reino, existem súditos, e os súditos do reino têm qualidades. E Jesus começa dizendo as qualidades dos súditos dos reinos, do reino de Deus. Qual é a primeira qualidade? Os súditos do reino de Deus são pobres de espírito, ou seja, são pessoas humildes, são pessoas que reconhecem a sua exclusiva dependência de Deus. Segunda qualidade, os súditos do reino são pessoas quebrantadas, que sentem a sua própria miséria interior, que sentem a sua condição pecaminosa e que choram diante de Deus porque sentem as suas misérias. Em terceiro lugar, os súditos do reino não são pessoas afetadas, são pessoas mansas, são pessoas que descansam inteiramente, porque elas sabem que no devido momento, no tempo certo, Deus manifestará a justiça na vida delas e no ambiente onde elas se encontram. Em quarto lugar, os súditos do reino são pessoas que possuem fome e sede de justiça. Eu estava preparando a mensagem hoje à tarde, meditando em João capítulo 4, e Deus falou ao meu coração ali também naquela meditação, sendo que aqui a mensagem se mudou completamente. E uma coisa que Deus falou ao meu coração foi naquele texto onde Jesus disse para a mulher: aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas terá dentro de si uma fonte que jorra para a vida eterna. Ah, meus amados e queridos irmãos, sabe qual é o nosso grande problema? Nós precisamos ter mais sede do Evangelho. Nós precisamos ter maior paixão pelo Evangelho. Porque quando as pessoas veem a nossa sede do Evangelho, a nossa paixão pelo Evangelho, esse é o primeiro caminho para que almas e mais almas se dobrem diante do senhorio de Cristo Jesus. Maravilhoso. A quinta qualidade do súdito do reino é que os súditos do reino são misericordiosos. São pessoas que exercem a misericórdia. Nós não somos uma comunidade marcada pela crueldade. Somos uma comunidade marcada pelo amor, marcada pelo perdão, marcada pela misericórdia. E a palavra misericórdia é o sentimento de íntima compaixão pela miséria alheia. Nós sabemos que as pessoas erram não porque elas são maldosas. Nós sabemos que as pessoas erram porque são pecadoras. Nós sabemos que as pessoas erram porque o germe do pecado está nela. E nós sabemos que a cura para o pecado é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. A sétima qualidade de um súdito do reino é a limpeza, a pureza de coração. Um súdito do reino é uma pessoa que tem um coração limpo. Não porque o coração limpo faça parte da natureza. Não, porque Deus colocou um novo coração na nossa vida. Nós temos um coração novo para que esse coração seja limpo e isento de toda e qualquer maldade. E a última qualidade do súdito do reino é que o súdito do reino se predispõe a sofrer pela causa da justiça. Eu fico observando em toda a história da igreja, o maior momento de crescimento da igreja, o maior momento de crescimento do evangelho, não foi quando o evangelho gozou do favor do rei, não foi quando o evangelho gozou das benesses do Império Romano. Não, o maior momento de crescimento do evangelho foi em meio à oposição. Eu olho para a própria vida de Jesus e vejo que pelos seus próprios familiares ele foi considerado como louco. Eu vejo que os fariseus diziam: esse aí expulsa demônio por Beelzebu. Mas a despeito de tudo isso, diz a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, que em Jesus estava a luz. E a luz era a vida dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Querido, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa: não importa o quanto te persigam por você ser parecido com Cristo, não importa o quanto te persigam por você ser verdadeiro, não importa o quanto te persigam por você postar a verdade no Facebook. Eu quero que você entenda uma coisa: eu quero que você entenda que Jesus diz que você é um bem-aventurado, que você é um bem-aventurado, porque assim como perseguem aqueles que são pobres de espírito, perseguiram os
mas aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Glórias a Deus. Sal da terra. Desde quando eu estudei, ao que me vem à memória, o sal é representado na química pela composição NaCl, que é o chamado cloreto de sódio. NaCl. Ou seja, o sal ele necessariamente tem cloro, necessariamente tem sódio e outras substâncias. Jesus diz, aqui nessa palavra, que as pessoas desprezíveis, que os quebrantados, que os mansos, que os que têm fome e sede de justiça, que aqueles que exercem misericórdia, que aqueles que são limpos de coração, aqueles que são pacificadores, aqueles que se dispõem a ser perseguidos pela causa da justiça, esses são os que exercem verdadeira influência no mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não importa o quanto você seja pequeno, não importa o quanto você tenha ou não de mídia, não importa se você tem ou não aprovação popular, porque Jesus, ele escandalizou as pessoas quando ele pregou o evangelho lá em Marcos capítulo 6. As pessoas ficaram perguntando de onde lhe vêm essas letras. Não é este o filho do José e da Maria? Não estão seus irmãos Tiago, João entre nós? Não estão as suas irmãs aí no meio de nós? Da onde é que vem essa sabedoria? E a Bíblia diz com clareza que eles se escandalizavam em Jesus. Jesus não foi tão popular, mas não importa. Jesus está nos ensinando aqui que, tal como ele, aquele que se enquadra nessas características exerce uma terrível e tremenda influência. Eu fico observando a influência do sal quando eu vou à praia. Você não percebe o sal naquela água. Você olha para a água e não vê o sal. Mas todo mundo que estuda sabe que um dos elementos que contribuem na purificação do mar é o sal. Se o sal for retirado do mar, a capacidade do mar de acabar com os detritos que são lançados nele é diminuída. O mar é limpo pela capacidade purificadora do sal, pela presença do sal, mas não se vê o sal que está presente no mar purificando o mar. Eu quero dizer para você que você não foi colocado nesse mundo para ser visto. Você não foi colocado nesse mundo para que seja notado. Você foi colocado no mundo para ser sal. E a tua tendência, a tua missão é purificar esse mundo que está sofrendo detrito, que está sofrendo com o esgoto de pecado que está jogando nesse mar. Eu fico observando, há uma tendência humana. O mar é extremamente maravilhoso, mas desde quando eu sou gente, eu fico observando como é que os homens jogam detritos e mais detritos no mar. Os esgotos são lançados no mar. E contudo, quando a gente vai para as praias, a gente pode observar em muitas praias aquela água azul, aquela água clara. Aquilo ali é a presença do sal. É o sal ajudando ali na purificação. Eu quero colocar para você que não importa como seja o teu trabalho, não importa como é a tua vizinhança, não importa como é o lugar onde você está. Você é sal. Você pode ser a faxineira, você pode ser a serpente de cafezinho, mas a tua presença está conservando aquele lugar da degeneração. Deus está agindo pelo teu ministério. Maravilhoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, aleluia. Maravilhoso, aleluia. Às vezes você não é aquele crente que tem mídia. Você não tem um blog, você não tem um canal no YouTube, mas aonde você chega a conversa muda. Se a conversa é indecente, se o papo é pornográfico, aonde você chega sem falar nada, sem apontar o dedo para ninguém, sem condenar ninguém, sem incomodar ninguém, o papo muda, porque o sal chegou. O sal chegou.
Alamante, Basui, Deba, Juriande, Canabá. O sal está presente. Eu quero que você entenda isso esta noite. A tua pura e simples presença faz com que as coisas, com que a atmosfera mude, porque você é sal. Jesus te colocou ali como sal, e aonde o sal chega, o sal é percebido, o sal muda. Aleluia. Meus amados irmãos, eu fico observando. Quando eu vou fazer arroz, porque a gente volta e meia cozinhando em casa, a gente bota lá a água para ferver, depois bota o alho, joga o alho lá no fundo, bota a cebola, pode fazer aquele tempero bem preparado, cada um bota até o enfeite. Mas se não colocar o sal, não, o tempero, o sabor do tempero todo que foi preparado, não é realçado. Não é realçado. Tem que cair um pouquinho de sal, nem que seja um pouquinho de sal ali. Eu quero falar para você, meu querido e querida irmã, Jesus não disse que você é o adoçante da terra. Jesus não disse que você é o meladinho da terra. Jesus não disse que você é a rapadura da terra. Jesus disse que você é o sal. E uma coisa que eu acho interessante, quando o arroz acaba de ficar cozido, você vê o arroz, vê um pedaço de alho, mas não vê o sal. O sal você só sente o sabor. Isso significa que nós não estamos aqui para sermos vistos. Estamos aqui para exercer influência, e a influência ser sentida para a glória do nome do Senhor. General da terra. Ai, que Mas Jesus pergunta o que é que vai acontecer se o sal perder o sabor. Porque o sabor do sal é sabor de quebrantamento. O sabor do sal é sabor de humildade. O sabor do sal é sabor de mansidão. O sabor do sal é sabor de fome. E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente come algo salgado, dá vontade de beber. Sabe o que isso significa? Que aonde você está, crente, as pessoas têm que ter fome e sede de justiça. Se você está no lugar e não faz ninguém ter vontade nem desejo de Deus, algo de errado está acontecendo conosco. Mas amados, em nome de Jesus, essa noite Deus está nos chamando a uma responsabilidade neste lugar, a de nós sermos o sal, e sal da sede, e sede da palavra, e sede do Espírito, e sede da justiça, e sede de comunhão, e sede de vida eterna. Aleluias, 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 glórias a Deus. Deixa eu falar mais uma coisa. No verso 14 diz aqui: vós sois a luz do mundo. Ah, meus queridos, a luz ela só é necessária onde existem trevas. Ninguém acende uma lâmpada num campo de futebol ao meio-dia. Ninguém acende um farol de um carro numa estrada em pleno meio-dia. Porque a luz só é necessária aonde há trevas. E a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, no verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos ímpios é como a densa treva, nem sabem que tropeçam. É a Bíblia quem está dizendo, não sou eu. Ou seja, o mundo no qual nós vivemos é um mundo que está em trevas. Olha o que diz o livro do profeta Isaías no capítulo 60. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vem descendo sobre ti. As nações caminham à tua luz, e reis ao resplendor que de ti surgiu. Eu quero falar uma coisa para você, queridos. Algumas pessoas acham que o nosso mundo atual é um mundo iluminado. Houve uma época na história que se chamou iluminismo, que é o século das luzes. Aí surgiram as variadas ciências. Mas observe como é que está o nosso mundo. Por mais que o mundo esteja um mundo mergulhado na ciência,
consciência, mais podre e mais em trevas está o nosso mundo. Hoje as pessoas sabem de N outras coisas, de N questões que nossos pais antigos não sabiam, mas em contrapartida, ninguém consegue se comunicar com ninguém direito, ninguém consegue falar com ninguém direito, ninguém consegue se entender. Vivemos numa Babel, vivemos na falta de luz, está faltando luz. Mas queridos, saiba de uma coisa: aonde qualquer um de nós estivermos, não pode faltar luz, porque Jesus está dizendo que nós somos a luz. Aleluia! Glórias a Deus! Jesus está descrevendo aqui os pobres de espírito, está descrevendo os quebrantados de coração, está descrevendo os mansos, está descrevendo os que têm fome e sede de justiça, os que exercem misericórdia, os que são limpos de coração, os que são pacificadores, os que sofrem pela justiça, são a luz do mundo. Aleluia! São a luz do mundo. E aqui eu preciso colocar uma coisa. Jesus diz aqui: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum de nós fomos chamados para sermos aqueles discípulos secretos, aquele crente que ninguém sabe que é crente, aquele crente que todo mundo olha assim, não dá para identificar ele como um crente. Não, queridos, Jesus não conta com o discipulado, com esse discipulado secreto. Não tem serviço reservado de Jesus, não tem 007 de Cristo na igreja. O que tem é luz, o que tem é sal da terra e luz do mundo. E luz todo mundo vê aonde tem uma luz. Experimente ir para uma mata fechada. Se aparecer ali um vagalume, você vai ver aquela luz piscando, tum, tum, bem pequenininha, piscando, 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 piscando. Sabe o que significa? Não importa o tamanho da luz, o que importa é que quando ela brilha no meio das trevas, não há densidade de treva que consiga apagar o brilho da fulgor daquela luz. Segundo lugar, terceiro, diz aqui que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire era uma medida, um jarro, um grande, como é que o nome que se dá? Vaso, que servia como medida para farinha, para uma série de outros alimentos que tinha dentro da casa. É como acender uma vela, desculpa pela expressão, na verdade não era uma vela, a gente vai explicar sobre isso já, e colocar debaixo de um copo de couro. O que Jesus está falando aqui é que a nossa luz ela não pode ser apagada por nada. Nós não podemos apagar a nossa luz por causa da tribulação. A Bíblia diz claramente, queridos, que bem-aventurados sois vós perseguidos por causa da justiça. Diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 14, pelo testemunho de Jesus Cristo nós somos vituperados. Nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu quero dizer para você que o nosso testemunho não pode ser apagado pela tribulação. Nosso testemunho não pode ser apagado por nada. Notem bem uma coisa. Jesus fala também de uma lâmpada. E a lâmpada que Jesus está descrevendo não é como essas lâmpadas fluorescentes que nós temos na atualidade. Não é como essas lâmpadas incandescentes também. A lâmpada que Jesus está descrevendo é uma lamparina. Aliás, não sei se vocês sabem, é bem similar àquelas lâmpadas que a gente vê em filme de desenho animado, né? Que esfrega a lâmpada e sai um gênio, né? Sendo que a nossa lâmpada não tem gênio nenhum para sair. A nossa lâmpada tem que ter azeite, tem que ter um pavio, tem que ter fogo para ter luz. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar da lâmpada. A lâmpada era feita de barro. Era como se fosse um pequeno burizinho feito de barro. E barro é um material frágil. Eu quero dizer aqui para você, querido, nessa noite, que muitos às vezes olham para si mesmo e dizem: eu não posso ser um missionário, não posso ser um evangelista, não posso ser um pregador na minha vizinhança, porque eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa pobre de espírito, eu sou uma pessoa decadente e eu não tenho condição. A minha vida é uma vida toda turbada, é uma vida complicada. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7 está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Deus colocou o azeite
na tua vida, mesmo você sendo frágil e fraca, para que a excelência do poder seja dele, para que a honra seja dele, para que a glória seja dele, para todos sempre. Amém, amém. Não há no Evangelho espaço para a glória humana, para a honraria humana. Aonde tem esse Evangelho que dá glória ao homem, não é o Evangelho da graça de Deus, porque o Evangelho, ele exalta e glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que eu quero falar, o que faz brilhar, chama-te alabaço. Remiando, levante, saio. Não é o teu dom que faz brilhar a luz que é em você, que Deus quer fazer resplandecer em você. Não é teu porte físico, não é tua beleza natural. Eu fico olhando assim, aqui só tem tchutchuca de Jesus, só tem povo santo e abençoado. Mas não é isso, não são as horas de joelho em oração. Não, o que faz a luz brilhar é a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Cristo que faz a luz brilhar e resplandecer. Ninguém consegue ser manso, ninguém consegue ser humilde, ninguém consegue ser quebrantado se o Espírito de Deus estiver. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais a nossa luz vai resplandecer. Eu me lembro nesta hora, eu me lembro nesta hora, queridos, aleluia, de Jesus quando estava se despedindo dos seus discípulos. No Evangelho de Lucas, Lucas relata que Jesus disse para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Mas lá em Atos Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, e em toda a Judéia, Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E quando eu vou lendo a Bíblia, eu vejo o Evangelho sendo pregado em Jerusalém. Naquele dia de Pentecostes, não foi feito um planejamento de uma grande cruzada. Diz a Bíblia que eles estavam reunidos no cenáculo, provavelmente orando, porque diz lá em Atos capítulo 1, verso 14, que eles permaneceram unânimes em oração. Então eles estavam orando ali naquele cenáculo, porque o Espírito Santo não vem também sobre quem está fofocando, sobre quem está murmurando, sobre quem está agitando. Toda vez que eu vejo o Espírito Santo se manifestando, ou tem oração, ou tem palavra, ou tem oração. E uma coisa que eu quero colocar aqui esta noite, quando eu olho para Pedro, que ganhou num dia só 3.000 almas para Cristo, e não vem com historinha para mim, porque ninguém bateu Pedro durante o longo da história, não. Não vem contar história, não, irmãos, porque a Bíblia diz que os corações ficaram quebrantados, ficaram esmagados